Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa aula de número 2 e a última aula do terceiro bimestre, tá legal? Como nós já falamos na aula anterior, né? Essa semana nada de conteúdos novos, apenas revisões. Então a gente está trabalhando com a resolução de problemas e exercícios relacionados aos conteúdos de frações, que são aqueles conteúdos que vão cair na sua prova, terça-feira. Isso aí, terça-feira, não se esqueça, né? Às 9 da manhã tem live com prova bimestral, terça-feira. Bom, na segunda aula a gente vai trabalhar com os exercícios da seção Volta e Revira, que está lá na página 78 da sua apostila. Exatamente, 78 e 79. Como a gente não terminou de estudar todos os conteúdos ainda da unidade 6, então a gente vai ficar só com os exercícios da página 78. Vai do exercício 1 até o exercício 6, tá certo? Então eu vou colocar naquele mesmo esquema, tá? Se você quiser fazer todas as questões de uma única vez, todas as questões da página 78 e depois assistir o vídeo para conferir se acertou ou se errou, né? Anotar suas dúvidas e perguntar para o professor, isso é importante. Ok, se você quiser ir fazendo um exercício de cada vez, tudo bem também. Então eu vou colocar um exercício de cada vez aí na sua tela, você pode estar pausando, resolvendo e depois dando play no vídeo novamente. Então exercício 1 na sua tela. E aí, turminha, conseguindo fazer a primeira questão? Então ele quer saber assim, qual é a fração que representa a parte pintada em verde nessa figura. Lógico que essa minha figura aqui não ficou muito legal, né? A figura que está aí na apostila de vocês está melhor representada. Então, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala em fração, a gente está falando em partes iguais. Então, eu tenho uma figura aí que está dividida em 7 partes iguais. E o total de partes iguais que eu tenho é o denominador da minha fração. Então, o denominador da fração vai ser 7. Por que 7, professor? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. Beleza, então o denominador é 7 porque indica o total de partes que a figura foi dividida. O numerador indica aquilo que eu quero. Eu quero saber quantas partes verdes, né? Eu quero saber a fração que representa as partes pintadas em verde. Bom, em verde eu tenho 6 partes. Então tá aí, ó, 6 sétimos. Esse é um dos significados da fração, né? Conteúdo que vai cair na nossa prova bimestral, significados de frações. Como é que eu faço a leitura dessa fração? Bom, o numerador eu leio normal, né? 6. E aí o denominador tem uma leitura especial para ele, né? Sétimo, né? Então 6 sétimos. Essa é a fração que representa a parte pintada de verde. Tomem muito cuidado, tá? É muito comum as pessoas confundirem. Por exemplo, tem gente que ia colocar assim, ó, tem 6 verdes e uma laranja. Não tem nada a ver, tá? Então a fração é sempre uma comparação, né? É uma parte de um todo. Então eu tenho 7 pedaços num todo. Desses 7 tem 6 que são verdes. Ok? Vamos lá, questão 2. Opa. Galera, mais uma vez a gente vai pensar na ideia de fração como parte de um todo. Olha só essa questão. Ó. Observe a figura e assinale a afirmação falsa. Então vamos ver. Ó. A nossa figura ela está dividida em quantas partes iguais? Bom, a figura está dividida em 10 partes iguais. Então eu já sei que o denominador de qualquer fração que eu for falar, seja da parte vermelha, verde, amarela ou azul, o denominador tem que ser o 10. Porque o 10 indica em quantas partes a sua figura está dividida. E esse retângulo está dividido em 10 partes iguais. Tranquilo? Agora vamos lá, vamos ler as afirmações. Ó. 1/10 da figura foi pintado de amarelo. O que a gente pode falar da primeira afirmação? Letra A. 1/10 foi pintado de amarelo. Exatamente, eu tenho uma parte pintada de amarelo, né, no total de 10. Tá? 1/10 da figura. Uma parte num total de 10 que eu tenho. Então a letra A está verdadeira. Vou deixar abreviado. O que a gente pode falar da B? A gente tem que procurar a afirmação falsa, hein? 10/3 da figura foram pintadas de verde. Olha só o que está dizendo, que 10/3 da figura foram pintados de verde. Isso aí está errado, né? É o contrário. O que foi pintado de verde? 3 partes foram pintadas de verde. Num total de 10 que eu tenho aqui.
Então, olha só, o total de partes que a gente tem fica no denominador, tá? Então, eu tenho 10 partes no total, fica aqui no denominador. Dessas 10, 3 foram pintadas de verde. Então, eu posso entender essa fração como 3 partes de 10, né? De 10 partes do total, 3 são verdes. Então, aqui, essa letra B, né? Que estava escrito ao contrário aqui, é a que está errada. É essa que é falsa, né? Falar que 10 terços é a fração que representa a parte pintada de verde, isso está falso. Então, a gente já sabe aí qual é a alternativa falsa, né? A letra A estava verdadeira, a B foi a falsa. Vamos só terminar de fazer as verificações. Ó. Na C. Metade da figura foi pintada de vermelho. Tá certo, né? Ó. Por que a C tá certo? Porque eu tenho 10 partes no total e metade delas foram pintadas de vermelho. 5 dessas 10 partes foram pintadas de vermelho. Então essa também tá certa. E a D? A D tá dizendo que 1/10 da figura foi pintado de azul. Tá certo também, né? Eu tenho 10 partes aqui no total e só uma dessas 10 foi pintada de azul. Também está certo. Então aqui estava errada, era a letra B. Era aqui na B que você tinha que marcar o xizinho. Beleza? Questão 3 na tela. Olha só a questão 3. As figuras abaixo podem ser representadas por um número misto. Que número é este? Então, olha só. Número misto, como a gente viu na videoaula, é um número que mistura um número natural mais uma fração. Por exemplo, 5 é um número natural, 2 terços é uma fração. Então, essa é a representação de um número misto. O que a gente tem aqui? 5 inteiros e mais 2 terços de alguma coisa, e mais uma parte de alguma coisa. Agora, vamos olhar para a figura que a gente tem. Aqui a gente tem uma parte do retângulo pintado. Então, vamos lá. Esse retângulo está dividido em 8 partes iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas 8 partes, 3 estão pintadas. Então, aqui eu tenho a fração 3/8. Ok? Nesse outro retângulo, ele está pintado inteiro, né? Ele foi pintado inteirinho, né? Se ele foi pintado inteiro, então ele corresponde a um retângulo inteiro. Então, eu tenho um retângulo inteiro pintado e mais uma parte da outra fração. 1 inteiro e 3/8. É a alternativa da letra C. Né? A alternativa que está aí na letra C. Um retângulo inteiro e mais uma parte do segundo retângulo. 1 inteiro e 3/8. Também poderia pensar assim, Esse retângulo foi pintado. Ele está dividido em 8 partes e eu pintei 8 dessas partes que eu tenho. Então, eu pintei 8/8. 8/8 é um inteiro, né? 8 partes de 8 corresponde ao inteiro. Aqui tinha mais 3/8, então ficou 8/8, que é o inteiro, mais 3/8. Tranquilo, né, gente? A gente fez bastante exercício desse na apostila e nas videoaulas, na live também. Acho que deu para vocês entenderem. Vamos lá para a próxima questão. Galerinha, questão 4. A questão fala assim, o trabalho de Arthur foi feito em 5 metades da folha de caderno. Vamos lá, Pergunta. No total, quantas páginas tinha o trabalho de Arthur? Tá? Então vamos lá. O trabalho escolar de Arthur foi feito em 5 metades de páginas de caderno. Vamos lá. O que são 5 metades, gente? Imagina que esses retângulos são todos do mesmo tamanho. Estou vendo aqui que não ficou bem do mesmo tamanho. Suponha que são todos do mesmo tamanho. Eu quero pegar metade da folha de papel. O que eu tenho que fazer para pegar metade da folha de papel? Eu vou vir aqui e vou cortar a folha no meio. Então, aqui eu tenho uma metade, 2 metades. Aí eu venho aqui e corto essa folha no meio. 3 metades, 4 metades. Venho aqui e corto essa folha no meio. Tenho 5 metades. Então, o trabalho do Arthur, ele ocupou essas partes aqui, 5 metades. Repare que 5 metades, eu posso escrever como 5 meios, né? 5 meios, certo? 5 metades. A fração que representa metade é a fração 1 meio. 1 meio é a metade de alguma coisa, tá? Certo? 5 metades é a fração 5 meios. Agora,
Olhando nas alternativas, eu não tenho essa opção de 5 meios. 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios. As alternativas estão na forma de número misto, né? Algumas na forma de número misto, tem um número natural e tem uma fração, mas não é a fração 5 meios. Então, como é que eu faço agora para representar essa fração 5 meios, que é o total de metades que o trabalho do Arthur obteve, na forma de número misto? Vamos pensar, ó. Vamos lá, eu posso pensar os 5 meios daqui, né? Aqui a gente tem uma folha inteira. Uma folha inteira. Aqui eu tenho mais uma folha inteira. Mais uma. E aqui eu tenho só meia folha. Metade da folha. Então, uma folha inteira mais uma folha inteira é o mesmo que 2 folhas inteiras. E aí a gente tem mais metade da terceira folha. Então, a gente vai representar através de um número misto, né? Então, essa fração 5 meios é o mesmo que 2 inteiros e mais metade de uma folha. Exatamente o que a gente tem aqui no desenho, né? 2 folhas inteiras e mais metade da terceira folha. Então, a alternativa correta é a alternativa da letra C, onde a gente está usando um número misto para representar essa situação. Legal? Então, vamos lá para a quinta questão. Bastante atenção nessa questão, porque ela é um pouquinho diferente, tá? Questão 5. Uma empresa que fabrica sucos armazenou 5.000 litros do produto em um reservatório. Então, 5.000 litros, pessoal. Pensa bem, é bastante coisa, né? Dá pra encher uma piscina. Bom, se todo esse suco for colocado em garrafinhas com 1/4 de litro, quantas garrafas poderão ser enchidas? Vamos lá, vamos pensar. O que significa garrafinhas com 1/4 de litro? Bom, eu desenhei uma garrafa grandona aqui, ó, que tem 1 litro de suco de laranja. Então, aqui dentro dela tem 1 litro de suco de laranja. Aí eu vou colocar esse suco em garrafinhas menores, que cabe 1/4 de litro. Bom, se cabe 1/4 de litro, então eu vou conseguir encher 4 dessas garrafinhas. Concordam comigo? O que eu estou fazendo com o suco que tem 1 litro? Eu estou dividindo em 4 partes iguais. 4 garrafinhas, certo? Então, esse 1 litro ele vai encher 4 garrafinhas. Por isso que a gente está falando que é 1/4 de litro. Então, eu estou pegando 1 litro de suco, dividindo em 4 partes iguais. Portanto, cada uma dessas partes corresponde a 1/4 do litro. Agora que a gente já fez essa análise, vamos fazer aqui um estudo, ó, um outro estudo, né? Então, eu tenho que 1 litro foi colocado em 4 garrafinhas menores, né? 4 garrafas. Se eu tiver 2 litros, eu vou colocar em 8 garrafas. Certo? Percebam que é sempre 4 vezes mais. Cada litro que eu tiver aqui vai ser dividido em 4 garrafinhas. Então, é sempre, a quantidade de garrafinhas é sempre 4 vezes maior que o número de litros que eu tenho. Só para dar um outro exemplo, ó. 10 litros. 10 litros vão me dar aqui 40 garrafinhas. 4 vezes 10, 40. Então, 40 garrafas de suco aqui com 10 litros de suco. Bom, e se eu tiver 5.000 litros, como é o caso do nosso problema? 5.000 litros vão dar 4 vezes mais garrafinhas. 4 vezes 5.000 vai dar um total de 20.000 garrafas. Tá legal? Então a gente fica aí com a alternativa da letra A. Com 5.000 litros de suco, eu consigo encher 20.000 garrafinhas dessas aqui, dessas menores, né? Porque cada litro enchia 4 garrafinhas, 5.000 litros, 20.000 garrafinhas. Tá legal? Última questão da semana e do bimestre. Ó, que legal. E a nossa última questão diz o seguinte: a Cláudia tinha uma consulta marcada para as 9 horas da manhã. Mas o médico se atrasou e ela foi atendida somente às 10h15. Tudo bem com vocês? Bom, qual é o número misto que pode expressar o atraso do médico, tendo a hora como a unidade de medida de tempo? Bom, então a gente está falando agora de uma unidade de tempo, né? Nós não estudamos medida de unidade de tempo, mas tá tranquilo, dá pra gente colocar aqui. É muito usual no nosso dia a dia a gente trabalhar com horário, com tempo, né? Então vamos pensar, ó.
A consulta da Cláudia, né? Isso, era às 9 horas da manhã. Só que ela foi atendida às 9 horas? Não, né? Ela passou uma hora completa, passou uma hora completinha e ela ainda não foi atendida. Ela só foi atendida às 10h15. Então, demorou mais de uma hora para a Cláudia poder ser atendida por esse médico, né? A gente fica muito bravo quando isso acontece, mas às vezes acontece. Então, ó, demorou mais de uma hora para a Cláudia ser atendida, certo? Das 9 horas da manhã até as 10h15, dá uma hora inteira e mais 15 minutos. Então, o atraso do médico, vamos marcar aqui, ó. O atraso dele foi de 1 hora e 15 minutos, certo? Tudo bem até aí? Então, agora a gente tem que representar esse atraso através de um número misto. Bom, a gente sabe que 1 hora é um número natural, um número inteiro, 1 hora inteira. 15 minutos é uma parte da hora, é uma fração. Então, vamos estudar aqui no nosso relógio o que corresponde a 15 minutos. 15 minutos é quando eu saio com o ponteiro do 12 e chego aqui no 3, né? Então, aqui eu tenho 15 minutos, certo? Então, vou colocar assim, ó. 15 minutos é quando o ponteiro sai do 12 chega no 3. Agora, se a gente imaginar o relógio dividido em partes iguais a essa, a gente vai ter 4 partes iguais a essa. Então, ó, é só a gente lembrar que 1 hora tem 60 minutos, né? A gente tem aqui, ó, 15 minutos, mais 15 já deu 30. Daqui até aqui são mais 15 minutos, deu 45. Daqui até aqui são mais 15 minutos, deu 60. Então, esses 15 minutos de atraso do médico aqui, ó, além de 1 hora, né? Esses mais 15 minutos, eles correspondem a uma parte da hora. E essa parte é exatamente 1/4 da hora. É uma parte das 4 que a gente tem quando a gente divide a hora em intervalos de 15 minutos. Então, o médico ele se atrasou aí 1 hora inteira e mais 1/4 da hora, que corresponde a 15 minutos. Tá legal? Gente, deu para dar uma recordada aí sobre leitura de frações, leitura escrita, né? Fração aparente, número misto, fração como resultado de um quociente, frações equivalentes. Todos esses conteúdos são conteúdos da nossa prova. O intuito dessas 2 aulas da semana era mais a gente fazer uma revisão, recordar alguns assuntos. Deu para cumprir esse objetivo? Acho que sim, né? Então, não se esqueçam, terça-feira, durante a live, às 9 da manhã, a gente tem prova sobre esses conteúdos, tá? Todas as páginas que vocês devem estudar e os conteúdos que devem ser estudados estão aí no roteiro de estudo de vocês. Não esqueçam, não percam a hora, hein? Aguardo vocês, espero vocês até lá. Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até terça.